Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre a bênção e a maldição. Quando Deus deu essa palavra para aquela multidão que saiu do Egito, então nós estamos mostrando que até hoje a palavra não mudou. A palavra não mudou. O Deus não mudou. O que mudou foram os tempos. O tempo passou, Jesus veio, mas a promessa de salvação continua. E nós falávamos sobre a natureza. Por que o homem tem que fazer morrer a natureza dele, a natureza humana dele, a natureza de carne? Porque se a natureza do homem não morrer, se ele não fizer essa natureza dele morrer, se ele não lutar, e o Espírito Santo, quando vê ele se esforçando para isso, para se livrar dessa natureza velha, então o Espírito Santo vem dar ele força para conseguir, porque é o Espírito Santo que fortalece a pessoa para que ela consiga superar a carne dela, porque é uma guerra entre a carne, entre a vontade do homem e a vontade do Espírito Santo. É uma guerra. Existe um conflito dentro de todo ser humano em obedecer a Deus e não obedecer. Existe esse conflito. Pode olhar que a pessoa tem dificuldade para se entregar para Jesus. A pessoa, quando se fala das coisas, ela tem dificuldade. Por quê? Porque existe esse conflito dentro dela. Então, quando se fala que tem que morrer a velha natureza, é para que a natureza nova entra. Então, quando a pessoa se batiza nas águas, então ela passa a lutar para que essa natureza venha morrer, essa natureza velha dela venha morrer, para que a natureza espiritual do Espírito Santo, a natureza de Deus, venha ressuscitar dentro dela, para que ela tenha condições de caminhar no reino de Deus. Olha como que isso é importante. A Bíblia fala assim, olha aqui, vou ler um versículo para você aqui. A Bíblia fala no livro de Atos, do capítulo 1, no versículo 8, fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo vem, você vai passar a testemunhar alguém que você nunca viu. Por que você vai passar a testemunhar? Porque você vai ter essa certeza. Porque ele vai vir e vai abrir o seu entendimento, seus olhos espirituais, e você então vai passar a enxergar o reino de Deus. Isso é muito forte. Então, você vai passar a entender que a sua maior conquista nesse mundo é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem não é nada. Porque se ele descer a sepultura sem o Espírito Santo, tudo que ele fez vai ficar para trás e ele vai perder a alma dele para o inferno. Olha como que é sério. Olha como que é sério. A pessoa, o Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade de todo ser humano. Porque aquele que não, a Bíblia fala, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Deus. Então, se a sua natureza velha não morrer, o Espírito Santo não vai entrar. E se o Espírito Santo não entrar, você está condenado ao inferno. Então, o dinheiro, a casa, carro, tudo que você tem, família, nada vai poder te ajudar. Nada nesse mundo vai poder te ajudar. Nada vai poder te socorrer, nada vai poder te livrar. Somente o Espírito Santo é que pode livrar o homem. Então, por isso que você passa a testemunhar Jesus quando isso entra dentro da pessoa, quando o Espírito Santo entra dentro da pessoa e mostra isso para as pessoas, ela não consegue mais ficar calada. Então ela começa a falar, ela começa a testemunhar Jesus, porque Deus revelou Jesus para ela. Então ela passa a entender que se ela morresse na condição que ela estava, sem o Espírito Santo, ela estaria condenada por toda a eternidade, separada de Deus. Ô pessoal, imagine uma pessoa ser separada de Deus para sempre, porque por enquanto a pessoa ainda tem a oportunidade de estar unida com Ele. Mas pensa numa pessoa sem oportunidade
de buscar a Deus, nunca mais poder falar nada, ser separada dele, porque a morte vai ser isso. A morte, ou ela vai te separar de Deus definitivamente, ou ela vai te colocar lado a lado com ele, definitivamente também. A morte é isso, pessoal. A morte quer dizer separação eterna. Então, se a pessoa morrer nesse mundo sem receber o Espírito Santo, ela está condenada. Então, esse passo a passo que está aí no canal sobre a bênção e a maldição, não é qualquer coisa não, é algo muito forte. É algo que precisa parar e avaliar. Você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Olha o que Jesus falou com Nicodemos aqui no capítulo 3 do livro de João. Jesus falou assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então uma pessoa que ainda não foi selada pelo Espírito Santo, ela não consegue ter entendimento das coisas de Deus, ela tem que buscar isso. Ela tem que buscar isso. Porque ele falou assim, respondeu, e Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quer dizer, quando a pessoa não nasce da água e do Espírito, ela não pode nem ver, e muito menos entrar, meu amigo. Então, esse passo a passo que está sendo dado aqui, nesse projeto, nesse novo projeto que nós estamos falando sobre a bênção e a maldição, é algo que pode te livrar a sua alma do inferno. É algo que pode livrar a pessoa do inferno, da separação eterna. Da separação eterna. Nada nessa vida é mais importante que o Espírito Santo. Depois que você nasceu da água, você creu no que você está ouvindo aí e se batizou na água, você nasceu da palavra. Depois que você luta contra a sua natureza para ela morrer, para que o Espírito Santo venha entrar, e quando o Espírito Santo entrar, então você nasceu do Espírito Santo, então você vai estar pronto para começar a resolver outras questões da sua vida. Aí você vai estar pronto para começar a correr atrás de outras questões, tomar posse, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre as recompensas também de servir a Deus, porque não é só obrigação, mas primeiro de tudo, a pessoa tem que se empenhar para que ela venha ser selada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o carimbo de Deus, é o selo da salvação. Então, é assim que tem que acontecer, pessoal. Você que está ouvindo aí, vai lá no canal, começa a seguir passo a passo desse projeto que a gente está fazendo aqui sobre a bênção e a maldição. Isso aqui não é para jogar conversa fora. Isso aqui vai te ajudar muito. Isso aqui vai te fortalecer. Isso aqui vai te dar ânimo. Isso aqui vai te levantar. Isso aqui vai te dar direção. Então, Deus está colocando diante do mundo hoje a bênção e a maldição. Meu amigo, a maior bênção que você pode ter na sua vida não é sua família, não é sua casa, não é sua empresa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, a Bíblia fala, esse tal não é dele. Então, nada está acima dele. Nada está acima dele. Não deixa Satanás encher seus olhos, te enganar. Porque nada está acima do Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Nós vamos falar da fidelidade, nós vamos falar de como crescer, nós vamos falar disso ainda. Nós estamos chegando lá, tá bom, pessoal? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Isso é muito forte, meu Pai. Isso aqui é muito forte, porque uma vez que o Senhor ilumina os olhos espirituais da pessoa, e a pessoa consegue entender para onde ela está caminhando se ela morrer, na hora da morte dela. Então, meu Pai, o Senhor consegue livrar ela do inferno. Porque nada nessa vida, meu Pai, nada que ela possa conquistar, nada vai valer mais do que a salvação da alma dela, nada.
Nada vai valer mais do que isso. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa programação agora. Socorre ela, meu Pai. Eu peço, socorre ela, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Eu te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Pessoal, fique com Deus.